Seja muito bem-vindo nesse vídeo aqui, onde a gente vai falar sobre as 5 atitudes que você deve evitar quando o assunto é término de relacionamento. Seja muito bem-vindo por aqui. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative as notificações para você ficar por dentro de tudo que rolar por aqui. Apesar dessas 5 atitudes elas serem muito óbvias, o óbvio, ele precisa ser dito, ele precisa ser reforçado, ele precisa ser lembrado. Porque viver é sobre estar em um constante aprendizado. E o aprendizado, ele envolve repetição. Por isso que a gente reforça, por isso que a gente assiste de novo o mesmo vídeo, por isso que a gente ouve novamente a mesma música, para a gente reforçar, relembrar aquilo que a gente quer realmente para a nossa vida. Então, quando a gente pensa em términos de relacionamento, é uma fase de muitos sentimentos confusos e até mesmo dolorosos. Mas eu estou aqui para te lembrar uma coisa. Esse é o começo de uma nova fase. E por isso que eu vou compartilhar com você as 5 atitudes que você deve evitar a todo custo. Porque para você viver a melhor fase, parte de um lugar de você se permitir a fazer dessa fase a sua melhor fase. E a primeira atitude que você deve evitar é o ciclo da autoculpa. Eu sei que parece óbvio, mas muitas pessoas, a primeira reação após o término é se culpar. Pensar que deveria ter feito algo diferente, ter sido melhor, ou se esforçado mais. Só que a autoculpa, ela só prende a pessoa num ciclo vicioso e impede a pessoa de avançar. E aí entra um ponto, ou a pessoa se culpa demais, ou ela quer encontrar quem é o culpado do término de relacionamento. E nenhum desses caminhos, e qualquer um de nós pode cair nesses extremos, só que nenhum desses caminhos eles te ajuda. Ao contrário, faz com que você permaneça na prostração, permaneça na reatividade. A culpa ela vem de um lugar onde parece que eu cometi algo, cometi um delito. E quando a gente realmente se sente culpado, talvez um espaço seguro, sem julgamento, onde você possa falar qual é a sua parte, qual que é a sua culpa realmente. Às vezes rola até alguns segredos nisso, mas confessar, mas recalcular a rota. Por isso que a gente pode pensar assim, a gente pode se culpar, mas até uma página, porque quando se trata de relacionamento, ambos são responsáveis, e aí, ao invés de pensar e alimentar a culpa, entrar nesse ciclo vicioso da culpa, por que não olhar e falar qual que é a minha parte nessa bagunça? Essa é a minha parte, essa que eu estou arcando com as consequências, e aí recalculo a rota e segue a vida. Porque não compensa você entrar nesse ciclo. Tem pessoas que são viciadas em se culpar por tudo que acontece, mas por que ao invés de se culpar, você olhar para os fatos e assumir a sua responsabilidade, ficar apenas com a sua parte? E aí a pergunta que eu quero te fazer diante dessa primeira atitude que você deve evitar, você já se pegou pensando que a culpa é toda sua? Como seria se você fosse um pouco mais gentil com você nesse momento? É sobre isso, é sobre autorrespeito, autogentileza, é sobre você, autoamor. Se você não conseguir fazer isso por você, quem vai fazer? A segunda atitude que você deve evitar é buscar explicações externas. Outro buraco invisível comum, que é a pessoa ficar obcecada em buscar explicações do porquê o relacionamento acabou. Seja nas ações do outro ou em motivos que muitas vezes não estão claros. Mas a busca por justificativa externas, ela acaba nos distraindo do nosso processo de autodescoberta. Então, às vezes a pessoa está focando muito no outro e não percebendo que ela está fugindo da oportunidade de olhar para si e se refazer e se reencontrar. Então, toda fase de vida que a gente passa, a fase ela também tem aprendizados. Só que quanto mais a gente fica focando no outro, buscando explicações do porquê o outro foi embora, do porquê o outro não quer estar mais com a gente deixa de olhar para aquilo que realmente é importante, que é você, que é aquilo que está acontecendo dentro de você, aquilo que precisa de espaço, de práticas, de tempo, de nutrientes para se refazer. Então,
A pergunta que eu quero te fazer diante dessa segunda atitude é: o que você acredita? Se essa experiência que você está vivendo fosse uma pessoa, o que você acredita que ela estaria te ensinando sobre você? Sobre como você se relaciona, sobre como você se percebe dentro de um relacionamento. Porque é sobre você. A gente se relaciona e a gente aprende muito sobre a gente, mas para isso a gente precisa sair do ciclo vicioso de se culpar e também desse ciclo vicioso de buscar explicações, sendo que a maior explicação é o fato de a pessoa não estar mais junto com você. É sobre isso. Eu sei que isso pode ser um pouco desconfortável, mas aceitar é mais fácil a gente aceitar a realidade do que ficar idealizando ou criando imagens de algo que não está acontecendo. Sobre a terceira atitude que você deve evitar, uma das coisas que algumas pessoas elas têm a tendência, quando elas passam pelo término, a não querer falar para a família, para os amigos. Nós somos programados para nos relacionar, mas tem algumas pessoas que após o término a pessoa começa a se fechar. Ela acha que ninguém vai entender da dor que está sentindo, ela não quer falar os motivos, dar explicações dos motivos, e às vezes as pessoas elas têm a tendência, ou por curiosidade, ou porque realmente tem interesse, elas querem saber o motivo, e a pessoa ela decide por conta disso se fechar. Só que o isolamento, ele faz com que o sentimento de solidão e até mesmo a pessoa ela se afunde em pensamentos negativos. Então é importante que você evite se isolar e você invista em uma rede de apoio, nem que seja amigos ou até mesmo um ou dois familiares, porque uma rede de apoio ela é importante para você nessa fase, até porque quando você tem pessoas que te apoiem, isso não necessariamente é pedir ajuda, é um sinal de fraqueza, mas sim um sinal de força e de autocuidado. É melhor estar junto com alguém que te apoia do que você ficar sozinho nessa fase. E aí a pergunta que eu quero te fazer é: com quem você pode conversar hoje? Quem pode ser o seu apoio? Quem pode oferecer esse apoio durante esse momento de vida que você está passando? Um familiar, um amigo ou até mesmo um profissional? E a quarta atitude que eu quero compartilhar aqui com você é sobre evitar as recaídas emocionais. Para isso, eu vou compartilhar uma música da Pitty, que tem um nome na sua estante. Tem um trecho específico que ela fala assim, né? Não adianta me buscar em outros timbres, em outros risos. Teve uma conversa que eu tive algumas semanas atrás de uma pessoa que ela caiu de buraco invisível. Ela teve uma recaída. Ela foi, quando ela se percebeu, estava buscando amigos em comuns nas redes sociais para saber como que estava o ex. E aí entra um ponto que acabou dando estímulo para ela ter esse movimento. A música, essa música da Pitty. E tem músicas, não só músicas, mas às vezes livros, às vezes amizades, vão fazer com que você tenha essas recaídas. As situações, eu já ouvi casos de pessoas tentando encontros casuais que parecem inofensivos, são atitudes que parecem inofensivas, mas que ao invés de te ajudar a você encerrar esse ciclo, ao contrário, prolonga a dor e mantém você apegado a essa pessoa, mantém você preso nesse apego emocional. Então, tá aí um ponto que precisa ser trabalhado, que é a questão do autocontrole, de você conseguir ter clareza, definir os seus limites e priorizar o seu bem-estar, porque só você pode fazer isso por você para que você consiga reconhecer aquilo que te traz sua tranquilidade emocional, ela precisa estar em primeiro lugar. E aí a pergunta que eu te faço diante dessa quarta atitude, como certas atitudes te fazem voltar a estaca zero, que tal começar a definir novos limites a partir de hoje? E você pode contar comigo aqui através dessa sequência de vídeos que eu estou criando aqui no meu canal. E a quinta e última atitude é evitar ruminar o passado. Remoer o que deu errado no relacionamento é uma forma comum de ficar preso ao passado, revivendo as dores e as frustrações. Eu já vi pessoas que ficavam revivendo discussões, erros, oportunidades perdidas, e a ideia de um futuro que poderia ter acontecido, mas que não aconteceu. E quanto mais você rumina o passado,
menos você tem tempo e energia para se dedicar para o seu presente e para aquilo que você pode reconstruir no seu futuro. Então, quando você foca no que está acontecendo e no que vem pela frente, fica mais fácil você criar novas oportunidades e ter novas perspectivas em relação a essa fase. E a pergunta que eu te faço diante dessa quinta atitude que você deve evitar, como seria se você começasse, a partir de agora, a criar novos espaços, novos ambientes, não só interno, mas externo de pessoas, para que você crie novas histórias para você mesmo. Tem um trecho também da mesma música que eu citei, Na Sua Estante, da Pitty, que fala bem assim, e que eu quero concluir esse vídeo com essa fala, com esse trecho dessa música, que é: só por hoje, eu não quero mais te ver. Só por hoje eu não vou tomar minha dose de você. Cansei de chorar feridas que não se fecham, que não se cura, e essa abstinência uma hora vai passar. Então, para concluir, só por hoje, evite essas 5 atitudes que eu compartilhei aqui com você e outras que você possa estar tendo, e se permita a tomar uma dose, não uma dose do seu ex ou da sua ex, mas uma dose de alto amor, de alto respeito, de alto valor e de uma rede de apoio que te possibilite você fechar essa ferida. Eu espero que tenha sido útil para você o vídeo de hoje. Me deixa saber aqui embaixo o que fez sentido, do que foi dito aqui que fez sentido para você. E no próximo vídeo eu quero falar com você sobre as 7 habilidades essenciais para você desenvolver quando o assunto é término de relacionamento.